Comunicação institucional é o curso de graduação que forma o profissional multiplataforma e é um curso de rápida inserção no mercado de trabalho. O comunicador institucional pode trabalhar em agências de comunicação, assessorias, departamento de marketing, veículos de comunicação, como empreendedor individual e com as mais variadas mídias, online e offline. A estrutura é composta por salas com projetores, multimídia e sistema de som, laboratórios de informática e laboratório de áudio, vídeo e imagem. Além de tudo isso, o curso tem agência experimental ZIP, onde os alunos têm a oportunidade de colocar em prática o conteúdo discutido em sala de aula. Se interessou? Então vem ser o profissional camaleão. Faça sua inscrição no vestibular até o dia 18 de dezembro. Nos siga nas redes sociais e acesse o nosso site. Voltamos. Vamos iniciar agora a nossa última palestra dessa primeira rodada da sexta jornada de comunicação. Você já ouviu falar de comunicação integrada? É sobre ela e a sua relação com o digital que a nossa palestrante Patrícia Meyer vai falar agora. Eu passo a palavra para minha colega Tamires, que vai ser a mediadora dessa discussão. Opa, voltamos. Já agradeço pela sua presença, por disponibilizar o seu tempo para a gente. Oi, Tami. Eu estou, mas aqui antes o teu microfone acho que estava desligado. Então eu acho que então tá. A gente não ouviu a minha apresentação, mas eu deixo você fazer de novo numa boa. Então vamos lá. Hoje a gente trouxe eu trouxe uma pessoa aqui que, além de ter sido minha professora, ela se tornou uma grande amiga para mim. Então eu já agradeço em nome do curso por você ter disponibilizado o seu tempo. Obrigada, Paty. A Paty, ela é mestre e doutora em educação. Ela é professora no Instituto Federal do Paraná. Ela também é especialista em comunicação corporativa, institucional e também em jornalismo empresarial. Ela é jornalista, ela foi diretora de comunicação do Instituto Federal do Paraná, ela também foi coordenadora de comunicação na instituição. E além de toda essa bagagem que a Patrícia tem, ela é amante de café e de futebol, né? Ou seja, a Paty é multitarefas, né? Até brinco com ela que a Paty não entra em campo para perder. Então, sem mais demandas, eu passo a palavra para você, Paty. Seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui com a gente. Oi, Tamires, obrigada pelo convite. Tive um alô aqui da professora Letícia também, que eu conheci recentemente, então muito obrigada. Obrigada pela Bruna também. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu adorei o vídeo, porque eu super me identifiquei, eu realmente sou bem esse camaleão aí, que faz muitas coisas, mas como você contou, a minha carreira ela sempre esteve muito centrada, embora eu seja formada em jornalismo, dentro de comunicação institucional, e por isso que eu procurei depois me especializar em comunicação institucional mesmo, né? E fiz 2 pós nesse sentido, porque foi minha paixão e foi aonde o meu perfil também me levou, exatamente por ter esse perfil aí, multitarefas e gostar de sempre estar aprendendo e fazendo coisas diferentes, né? A provocação que a Tamires me fez foi para que eu discutisse com vocês essa questão da comunicação integrada, então, que também tem essa perspectiva, né? De a gente entender aí como trabalhar os diferentes canais, como trabalhar com os diferentes públicos, como trabalhar essa comunicação numa perspectiva né, tanto voltada sempre para os objetivos, obviamente, da instituição, da organização, mas que pode, em vários momentos ali,
tem que dar uma adaptada, né, na linguagem, tem que dar uma adaptada no formato, mas não pode perder de vista o discurso institucional, os objetivos institucionais, aquilo que é estratégico para a organização. E ela me propôs para fazer isso relacionando com o digital, né? Então eu vou só compartilhar aqui os meus slides, tá? Daí a Tamires me conta se tá tudo certo. Aí, Paty, foi sim. Ótimo. Tá. Então, quem sou eu na fila do pão? Que começando aí com uma Tamires fez a apresentação, acho que a gente pode, né, só falar rapidinho sobre isso. Aí eu coloquei ele É Tudo Novo de Novo, que é uma música do Paulo Mosca, do Paulinho Mosca, que eu adoro, para fazer referência fazer algumas reflexões, algumas provocações aí com vocês. Essa tal de comunicação integrada, daí pensando sobre a questão de planejamento, estratégia, tomada de decisão. É claro que aqui é um bate-papo, não é uma aula, então eu vou falar de forma bem mais leve, né, sobre essas questões. Vou lembrar, então, aí que a informação ela é muito dinâmica, ela é muito viva, ela é muito orgânica, né? E a gente tem, como profissionais de comunicação, tá muito ligados nessas questões e nas áreas que a gente acaba, não, obviamente a gente acaba conversando, fazendo interlocução, e daí também estimulando as pessoas a perceberem o quanto que a informação ela é estratégica para a inteligência empresarial, para ter vantagem competitiva aí para os negócios, né? E como fazer isso, então, de uma forma que tenha a ver, como a Jana, que foi a pessoa que conversou com vocês antes, falou, né, do Cosmos. Eu tenho uma admiração muito grande pela posicionamento do bar, pela forma com que o bar se comporta nas redes sociais, e ela falou um pouco isso, né, antenado aí no espírito do tempo, né, que a gente tem. Então, a informação é também muito dinâmica, e daí novos ou não tão novos rumos. É mais ou menos aí que eu pautei o meu papo com vocês. A minha apresentação, a Tamig já fez muito gentilmente, né, mas, assim, só para dar uma noção de por que, né, que eu vou falar dessa forma de comunicação, que é diferente de outros professores da área de comunicação e que é diferente de outros profissionais da área de comunicação, né, porque isso aí é forjado no decorrer aí da nossa trajetória profissional e também do nosso perfil, né. Eu sempre trabalhei com comunicação institucional, então ali até coloquei no slide todos os lugares que eu trabalhei com comunicação institucional, muito com sindicatos, principalmente, também com organizações públicas. Então, a minha experiência ela está muito fundamentada nisso, né? Eu não tive um trabalho de uma grande empresa, por exemplo, né? Sempre foi muito nesses tipos de empresas. Quando eu fazia para grandes empresas, eram alguns tipos de jobs muito específicos. Então, é mais ou menos desse lugar que eu estou falando para vocês, e também de alguém que trabalha com comunicação numa instituição, que é o Instituto Federal do Paraná, que não tem um curso específico de comunicação. Então, por isso que eu transito aí. Então, eu dou aula de comunicação para contabilidade, eu dou aula focado para a questão de comunicação para eventos, comunicação para produção audiovisual, já dei comunicação para processos fotográficos, mas eu não tenho um curso de comunicação. Então, por isso que também a minha fala aí acaba tendo essa lógica aí de multiespecialista, tá? Eu estive na jornada de comunicação em 2015, presencialmente, fazendo uma fala com o Luan Aurélio, que também tinha sido meu aluno no IFPR. Por isso que eu brinquei que é tudo novo de novo, né? Mas é tudo muito novo, porque quando eu lembrei e fui resgatar essa foto, eu lembrei e comecei a pensar o que mudou, né, de 2015 para 2020, o que eu poderia trazer de novo, né? E eu acho que esse cenário aí que a gente tem vivido hoje, da pandemia, da suspensão das aulas presenciais, né? Isso mostrou, do ponto de vista da educação, ou ampliando do ponto de vista de sociedade, o quanto que o digital se tornou aí inevitável, né? Então, se nós tínhamos ainda algumas empresas, algumas organizações que tinham, em alguma medida, algum tipo de resistência a entender como que essas novas tecnologias, como que a questão da conectividade, como a questão da produção e divulgação de informações sendo muito vivo, numa dinâmica muito orgânica, né, e não simplesmente sendo o detentor de informação e transmissor de informação, né, como que as empresas começaram a se perceber que elas tinham muito que ou investir mais, ou investir pelo menos um pouco, né, pensando em pequenas empresas, e a gente viu, então, essa necessidade, então, que já era uma questão muito forte, mas
com esse novo cenário adverso, isso se tornou ainda mais forte, né? Eu entendo, né, como comunicação integrada, que é o seu conceito, essa articulação, então, de diferentes ações, de diferentes canais de comunicação, com diferentes tipos de público, né? E isso alinhado aos objetivos organizacionais, né? Os objetivos que são estratégicos para uma organização. O que requer que a gente, como profissional de comunicação, tenha uma visão de que o planejamento de comunicação ele é muito dinâmico, porque ele tem que se adaptar, né? Então, aí, imaginem as empresas aí que estavam toda com a sua cadeia de produção, estavam toda com a sua comunicação alinhada, até dia, sei lá, 12, 16 de março aí, que a gente teve uma grande quebra, né? Principalmente aqui na nossa realidade de Curitiba, falando pelo menos daqui, em que a gente teve a suspensão das aulas, etc. E daí, a gente começou a ver que muita gente foi fazer home office e isso mudou toda a lógica de estabelecer a comunicação interna e toda a lógica de se estabelecer a comunicação também com os clientes. Então, tudo aquilo que funcionava, né, muito bem até um determinado momento, assim, teve que ser revisto. Então, o planejamento, que nesse caso estava se adaptando a uma situação, que vamos dizer assim, uma situação extrema, né, que é a questão da pandemia, mas em outros cenários, em outras questões, às vezes, de menor impacto, mas também que tem impacto na instituição, o planejamento ele tem que mudar. Isso era uma dúvida que normalmente surgia muito, né, principalmente nos meus primeiros trabalhos, porque a gente fazia um planejamento, fazia todo um mapeamento de cenários, entendia quem eram os nossos concorrentes, fazia toda uma análise da empresa, né, estabelecia várias questões, etc. E daí a gente achava que aquele material, aquele documento ia ficar morto ali, né, a gente não ia precisar mexer naquilo, de repente, pá, né, a gente via que a necessidade de todo o tempo esse planejamento estar sendo revisto pela equipe de comunicação, etc., né? Porque a estratégia muda, né? O universo, a sociedade, as questões sociais, as questões econômicas, políticas, elas mudam e, por consequência, as estratégias das organizações, elas também mudam. E é claro que a comunicação tem que estar muito antenada nisso. Ela é uma provocadora também, né? Ela também está ali com a anteninha ligada, né, para trazer essas tendências, né? Quando a gente fala de redes sociais, então, fazendo essa relação muito forte com o digital, e quando a gente fala que nós somos, né, nas redes sociais, por exemplo, somos produtores e somos consumidores de conteúdo, a gente tem que perceber que, obviamente, quando a gente faz acompanhamento das métricas nas redes sociais, acompanhamento dos conteúdos, né, do que o nosso consumidor está falando, do que as pessoas, do que o público em geral, o que ele está dialogando com a gente, que ele está demonstrando, qual o conteúdo que ele gosta, qual o conteúdo que ele não gosta, os comentários, em forma geral, hoje elas se tornaram, né, essa coisa de a gente brincar, vou lá reclamar no Twitter, né, todas essas questões, elas tornaram o processo de estratégia das organizações muito mais dinâmico, e a comunicação, ela faz muito dessa filtragem, dessa análise, essa depuração dessa informação que muitas vezes é bruta nas redes sociais, mas que ela traz uma leitura sobre o negócio, ela traz uma leitura sobre a organização, né, como que essa organização, ela está se relacionando com o público, e daí, desde questões muito operacionais, como, por exemplo, eu peço desculpas, mas tem algum vizinho meu aqui que está utilizando uma furadeira, desculpa. Mas quando diz de questões muito operacionais, como, por exemplo, olha, vou ligar, a gente estava comentando sobre isso no Instituto esses dias, a gente estava vendo as avaliações que nós temos no Google, e daí apareceu várias avaliações que o pessoal não atendia o telefone, e daí a gente foi verificar que a partir daquelas verificações ali, que a gente tinha um lugar no site, ainda, do Campus Curitiba, que estava com um telefone que não estava atualizado, né? Então, esse tipo de coisa a gente tem que estar, desde o mais operacional até o mais estratégico, muito de olho nessas questões, tá? Porque isso também está integrado ao processo de tomada de decisão da organização. Então, dentro do Instituto, né, a Tamires fez essa provocação para eu trazer para esses momentos que eu fui diretora de comunicação, ali no IFPR, como que era a minha prática, né? Então, lá na nossa realidade, primeiro que a gente tinha documentos norteadores do que era a estratégia da organização, que é o nosso projeto político-pedagógico institucional e o plano de desenvolvimento institucional, que diziam para onde, dizendo qual é a nossa base teórica, o nosso pensamento, nossos pressupostos teóricos, filosóficos, nossos valores, aquilo que a gente quer comunicar para a sociedade através do nosso trabalho, né, através da questão de oferta de educação pública pelo Instituto Federal do Paraná, né, nossa missão, e o plano de desenvolvimento institucional dizendo para onde a gente queria ir.
E eu brinco ali quando eu era diretora de comunicação, eu brincava que eu andava com esses 2 documentos comigo, porque todo o meu processo de tomada de decisão de qual conteúdo que eu vou veicular, que linguagem que eu vou utilizar, né, com como que eu estou tratando isso com o meu público, é claro que isso sempre tinha que se adaptar ao canal, à linguagem, ao público, mas eu nunca podia deixar de lado o nosso alinhamento estratégico, aquilo que vinha dos nossos documentos. E era a partir desses documentos que, obviamente, que a gente construía a nossa linha de atuação, o nosso planejamento de comunicação da diretoria de comunicação do IFPR. E isso era tão importante, porque isso me deixava muito segura, inclusive, em várias reuniões com pró-reitores, com gestores da nossa organização, porque quando vinha alguma ideia tinha embate com o discurso, com a narrativa que a gente estava construindo, com o posicionamento que a gente estava construindo como instituto, isso na hora eu já tinha a prerrogativa de barrar, né, e dizer, olha, a gente pode, isso não está de acordo, a gente vai ter que ver isso de outra forma, vamos estudar outras formas de fazer isso, porque eu sempre estava amparada nesses documentos que me davam o que eu tinha que dizer e como eu tinha também, né, muitas vezes em me colocar quanto Instituto Federal do Paraná, porque nós somos ali, como departamento de comunicação, com diretoria de comunicação, os porta-vozes oficiais de toda a instituição. Eu coloquei ali Instagram e WhatsApp, né? Até vou interromper um pouquinho aqui o compartilhamento, só para contar para vocês um pouquinho sobre isso. Por que eu coloquei ali? Porque esse, por exemplo, era uma questão de embate, né? Dentro ali do nosso departamento de comunicação, da nossa equipe de multiespecialistas, a gente nunca acreditou numa transmissão pela transmissão. O que eu quero dizer com isso? Que só de colocar o post ali, ou de estar numa determinada rede social, que isso era o fundamental, né? O foco na transmissão da informação. A gente ficava todo o tempo monitorando, né, para ver qual era o retorno do nosso público, que tinha mais engajamento, que tinha menos engajamento, e sempre cuidando para que a nossa personalidade fosse mantida, né, nosso posicionamento estratégico fosse mantido. E várias vezes eu tive embates com gestores que, por exemplo, diziam, mas por que não tem um Instagram reitoria, por exemplo, né? E a gente dizia assim, mas poxa, o que é vivo na nossa instituição é o que acontece nos campos. O que acontece no campus Curitiba, o que acontece no campus Pinhais, o que acontece no campus União da Vitória, né? Não é aquilo que acontece nas reuniões da reitoria. Mas o que a gente vai colocar de conteúdo nesse Instagram, se a gente abrir? E a gente muitas vezes se questionou e foi questionado, e a gente não abriu o Instagram, né? Enquanto a gente não visse um sentido nisso, nessa comunicação que a gente estava estabelecendo com o nosso público. Os campos tinham, nas suas instituições, eles faziam e traziam as suas atividades e colocavam os alunos e davam protagonismo para que os alunos falassem sobre os seus trabalhos, sobre as suas imersões, sobre as suas aprendizagens em projetos de pesquisa e extensão. Mas a gente não considerou isso pertinente. Então, muitas vezes a gente dava um grande freio, né, para abrir aí canais, e mesma coisa no WhatsApp, vários momentos, tá? Por quê? Porque, além de tudo, nós tínhamos que também fazer uma responsabilidade com a manutenção da regularidade dessas redes, da frequência dessa comunicação, do acompanhamento e monitoramento do engajamento do nosso público. E se a gente tivesse em todas as redes, né, agora a gente vai fazer, sei lá, TikTok, agora a gente vai fazer não sei o quê, agora a gente vai fazer, todo dia a gente vai fazer, a gente não ia dar conta. E a gente tinha que ter muita responsabilidade pela equipe que a gente tinha e pelo público que a gente dialogava, em estar bem nas redes que o nosso planejamento estratégico estava mostrando que nós poderíamos estar, né? Então, até compartilhando com vocês que muitas vezes, a gente tem muita pressão, né, dos gestores para colocar novos canais, o tempo inteiro é muito dinâmico o universo de comunicação, e sempre coube esse estudo, né, do que era mais interessante, mais pertinente, e aquilo que a gente conseguia dar conta, né. No meu trabalho, então, a gente sempre teve um outro desafio, que era trabalhar que a informação, ela é de todos, então trazer essa capilaridade da informação dentro da organização, para entender que a informação é produzida o tempo inteiro, e daí nós da comunicação fazíamos a apuração dessa informação, uma análise criteriosa,
para, de novo, colocar isso de acordo com os nossos objetivos institucionais, identificar as melhores alternativas, a melhor linguagem, se era uma produção audiovisual que a gente ia fazer, se era uma imagem produzida pela nossa equipe que trabalhava com a questão de design, por exemplo, e sempre sistematizando essa informação alinhada aos objetivos, procurando antecipar qual que seria a percepção do público e, dentro disso, fazendo uma linguagem que fosse adequada e que a gente conseguisse trabalhar. Por isso, a gente fala que a comunicação é tão ágil, mas a responsabilidade nesse processo faz com que, muitas vezes, o nosso processo de produção, ele acaba indo em contramão à velocidade do digital, a velocidade, né, das mídias digitais, porque a gente tem uma grande proliferação quando a gente coloca a informação lá, e por isso mesmo que a gente tem uma baita de uma responsabilidade no momento que a gente vai fazer essa produção, né? E uma outra questão que eu também trabalhava muito nessa perspectiva de comunicação integrada, então eu trabalhava muito com os diferentes setores, tentando construir essa compreensão de público interno e público externo, que tinha que estar ali dentro do mesmo discurso, é que a informação também é insumo no processo de tomada de decisão, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A informação é o básico para a gente fazer leituras de cenário e para a gente também fazer os nossos posicionamentos. E a informação, ela está na mão de todo mundo, independente de quem está aonde na empresa, de qual departamento a pessoa está. Eu adoro falar para os meus alunos de processos gerenciais que quando eles estão trabalhando numa determinada organização, eles, e dentro de um determinado projeto ou um determinado processo, eles são a maior autoridade para falar daquela rotina, daquele processo. E quando eles conseguem perceber uma possibilidade de melhoria, ou quando a partir daquilo vem uma inovação, vem algo que tem a ver com a melhoria na qualidade do processo, que daí é muito importante que ele consiga ter essa capilaridade da informação, porque a gente, como comunicação, pode dar aí um verniz para, às vezes, uma coisa muito pequena, muito operacional, mas mostrar tanto para o público interno, olha, dei uma ideia aqui, olha que legal, esse funcionário, esse colaborador, dependendo da cultura da organização, ele foi ouvido, né? E isso dá toda uma lógica, muda o clima da organização. E da mesma forma, se é um processo, mesmo que seja muito operacional, muito simples, mas que ele tem impacto externo, isso também é interessante para mostrar para o meu cliente que eu estou pensando na inovação dos meus processos e pensando na qualidade. Então, trabalhar com comunicação integrada é entender que a gente tem uma mesma mensagem, que muitas vezes vem a partir de uma informação muito simples, muito bruta, mas que eu posso trabalhar isso de uma forma muito rica, pensando em diferentes canais, pensando em diferentes estratégias, diferentes técnicas, né, e diferentes formas de fazer essa comunicação, né? Dentro disso, então, reclamação, crítica, né, sempre são insumos muito produtivos para que a gente possa trabalhar a inovação das organizações, ter novas ideias, né? E é muito interessante que a gente esteja muito atento para essa dinâmica que é muito ativa de produtor e consumidor de informação. Um outro ponto que é estratégico, e daí eu já vou caminhando para a gente finalizar aqui esse papo e abrir para verificar se tem alguma pergunta, né, é que a comunicação, além de tudo, ela faz um trabalho muito importante construindo a memória da organização, né? Então, de novo, isso também é estratégico, porque essa memória que está no virtual, mas também está no analógico ainda, né? Mas hoje está muito mais no digital, né? Ela ajuda também no processo de decisão. Olhar para trás nos ajuda a olhar para frente, né? De novo, a gente vê o quanto que a comunicação é estratégica, fazendo essa sistematização, essa apuração da informação, esse registro do que acontece dentro da organização. E por isso, né, que ela precisa ter consistência, ter coerência, né, ter complementariedade, entender a especificidade de cada canal, manter a sua regularidade, e é isso aí que muitas vezes, como eu falei antes, puxa o nosso freio de mão quando a gente está trabalhando dentro de uma organização para ter responsabilidade com a infinidade de canais, com a infinidade de possibilidades que a gente tem em relação à comunicação. Até porque a gente entende que comunicação não é só divulgação, é diálogo, é troca, é colaboração, e é isso que torna a comunicação dinâmica, estratégica e fundamental. Para fechar, então, aí um pouquinho esse meu papo com vocês, falando de novos rumos, eu acho que a gente está no momento aí, até coloquei ali, né, que se as tecnologias já estavam em alta, elas já demonstraram o quanto elas são essenciais, né? A gente está no cenário que o varejo teve que se aprimorar muito na questão do comércio eletrônico, a educação, a gente está aqui fazendo a jornada de comunicação institucional online, né?
e utilizando tudo isso para os nossos cursos, para as nossas aulas. A saúde teve a questão da telemedicina, as interações sociais muito ricas nas redes sociais, potencializando produção de conteúdo sobre diversidade, potencializando produção de conteúdo sobre, muitas vezes, vozes que estavam silenciadas na nossa sociedade e dando espaço para essas vozes, né? E o desafio, como comunicadores, né, falando aí com vocês, é de manter, nas organizações que a gente trabalha, essa personalidade muito autêntica, muito fiel, muito de acordo com os objetivos da organização, porque nós, como comunicadores, nós sofremos aí pressões, empurrões de todos os lados, muitas vezes, para atender, desde questões interpessoais, questões políticas, questões, etc., que tem a ver com questão de vaidade, tem a ver com questão de posicionamento ideológico, político. A gente sabe que a gente está permeado por todas essas pressões, mas no que a gente tem que manter é sempre muita seriedade e entender que a comunicação, ela é orgânica, a informação é orgânica, a comunicação é dialógica, entender que a gente tem um grande compromisso com em ouvir uma escutativa dos nossos públicos e em permanecer a partir dessa escuta sempre coerente, com a personalidade, né, fiel aí a que são os valores, a missão, os objetivos institucionais. E daí, para quem quiser manter o contato, tem o meu e-mail. Muitas câmeras para dar conta. Obrigada, Paty, pelo seu conhecimento. Agradeço de coração mesmo você ter participado com a gente. Então a gente agora vai abrir para as perguntas, né? E eu peço desculpa já antecipado pela furadeira, porque esses efeitos especiais sonoros desse momento de pandemia a gente não tem como controlar, então eu peço desculpa. Evento online a gente tá sujeito, né? Eu nem sei se deu para me ouvir na hora, para mim estava tão alta essa furadeira, não sei se na captação, como é que ficou a captação, então peço desculpas antecipadamente e depois também, né? Então vamos lá. Uma pergunta minha. Você acha que essa coisa do digital e essa linha nova de comunicadores, digamos, que está sendo formado, que daí tem a faixa etária próxima minha, já cresceu com esse digital, né? Você acha que não de certa forma atrapalha, mas que acaba se perdendo um pouco dos princípios da comunicação integrada, aquela mais raiz? Não, eu acho que não. Acho que eu sou um pouco. Primeiro, eu sou uma otimista, você já me conhece, você sabe disso. E segundo, que eu acho que aquilo que permeia os ideais que permeiam uma boa comunicação integrada, que é essa coisa de você conseguir entender que eu tenho que ser fiel àquilo que é a característica, aquilo que é mais determinante, aquilo que é mais forte em relação à organização que eu estou trabalhando, ao posicionamento, à lógica que ela tem como seus valores, o seu alinhamento, né? Isso é uma questão que eu percebo hoje, que mesmo profissionais muito mais jovens que eu, que estão trabalhando com conteúdo, somente com conteúdo digital, etc., têm buscado e resgatado muito essa importância. E não só da questão do posicionamento, do alinhamento, mas eles têm feito isso até de uma forma, buscando a essência, que é uma coisa que muitas vezes, para mim, lá na época que eu comecei, era uma coisa que eu nem prestava muita atenção, né? De entender que a comunicação, ela se dá em muitas camadas, né? Então, ali, por exemplo, eu tenho, sei lá, vou falar do Instituto de novo, que é a minha casa, né? Eu tenho como um dos valores do Instituto a questão da diversidade, né? Mas como trabalhar com essa questão da diversidade? O que é dentro do Instituto a essência? Ou seja, quando eu faço ali uma triangulação, educação, diversidade e efetivamente o que o Instituto faz nas suas práticas, o que isso tem que estar presente no nosso discurso quando a gente vai se colocar nas redes sociais, né? O que eu tenho que deixar de mais marcado, sejam palavras, sejam na forma de fazer isso, o que tem que estar presente todo, né? Portando como uma linha, independentes conteúdos que eu vou tratar. E eu percebo que hoje, os novos comunicadores, né, novos no sentido de mais recentes, mais jovens, têm essa coisa de trazer essa essência, né? E de uma forma muito antenada ao espírito do tempo, né? Reclamando até o que a Jana do Cosmos falou. Então, eu não acho que se perdeu.
sabe, a questão da comunicação integrada, e eu acho que isso continua forte, e acho que foi revisto, está revigorado, sabe? Está com uma nova roupagem. Concordo. Então vamos lá para as perguntas do pessoal. Pode entrar, Fer. A pergunta do Nicolas. Pensando no IFE de novo, como que foi tentar manter o engajamento dos alunos com a instituição nessa migração para as aulas online? Bem, eu não estou mais na diretoria de comunicação, né? Eu saí da diretoria de comunicação faz 1 ano. Então, assim, eu vou falar como professora do campus que acompanhou as estratégias que foram adotadas nesse período e posso falar um pouquinho como professora, né? Por quê? Porque nesse período o nosso trabalho, não sei se vocês sabem, o Instituto trabalha com 80% do seu ingresso por cotas. Então, e a gente tem características, a gente tem alunos desde curso técnico integrado ao ensino médio, né? Então, eu tenho desde adolescentes até pessoas que estão fazendo mestrado, né? Daqui no Instituto. Então, essa diversidade de público, ela sempre foi uma questão muito desafiadora para a comunicação. Por quê? Porque um determinado público está no Facebook, outro público está, né, prioritariamente, sei lá, está no Instagram, outro público tem o hábito de consumo de vídeos via YouTube, outro público nem sabe, nem está afim, nem tem conhecimento, e muitas vezes não tem nem conexão para conseguir acompanhar uma live, né? Então, eu acho que esse foi o grande desafio. Então, o que eu percebi, que a diretoria de comunicação, ela foi incluída, primeiro, na comissão geral do Instituto, que estava analisando todas as medidas que estavam sendo tomadas em relação à suspensão das aulas e aos cuidados e providências que estavam sendo tomados em relação a professores, né, servidores, no geral, professores e técnicos, e também em relação aos estudantes e aos funcionários terceirizados. Então, isso foi estratégico, né? A comunicação está lá dentro dessa comissão, escutando as decisões, participando do processo de tomada de decisão, e a partir dali, da informação bruta, como eu trouxe para a palestra, ver qual a melhor forma de trabalhar isso pelos canais existentes, ou se tinham que ter novos canais, abertura de novos canais. Por exemplo, foi a primeira vez durante esse cenário de pandemia que a diretoria de comunicação do IFPR realizou uma live com o reitor e com o pró-reitor, utilizando simultaneamente a transmissão via Facebook e via YouTube. Sendo bem sincero com vocês, até então, quando eu era diretora de comunicação, nós estávamos sendo bem cuidadosos em relação a isso, porque o equipamento que nós tínhamos à nossa disposição não garantia que isso fosse com qualidade. Aí, é claro, veio a pandemia, me desculpem os colegas aí, mas a água bate na bunda e a gente tem que acelerar muitas coisas que, às vezes, são muito morosas nas instituições públicas, né? Então, acho que, respondendo, primeira coisa, colocar a equipe de comunicação dentro da comissão, para que possa acompanhar o processo de decisão e tenha voz dentro dessa comunicação, né, dessa comissão, que ninguém além da comunicação sabe a melhor forma, os melhores canais, a melhor linguagem, sabe as peculiaridades do público, porque é a comunicação que está antenada nisso, né, é a comunicação que está ali de ouvido atento, percebendo tanto como que as coisas estão reverberando no público interno, como que as coisas estão vindo pelo público externo, né? Então, essa contribuição da comunicação, ela é muito importante no processo de decisão. E, num segundo momento, a partir dessa informação bruta, dessa decisão, né, que daí é a decisão que vai para a portaria, vai para a resolução, né, que vai ser comunicada, pensar estrategicamente qual a melhor forma, qual a melhor linguagem, quais os melhores canais para fazer com que ter capilaridade dessa informação e essa informação chegue para os diferentes públicos, né, de forma, entre aspas, diferente, porque eu não falo com o estudante do mesmo jeito que eu falo com o professor, porém, com a mesma qualidade. Aí é esse que é o desafio, né? Qual canal que o professor está acessando, qual canal que o estudante está acessando? Um exemplo básico, o professor no Instituto Federal acessa ainda muito e-mail. O meu aluno de ensino técnico integrado, ele não acessa e-mail, né? E, assim, as aulas, aí agora puxando para a questão como professora, eu tive que abrir meu WhatsApp, que é uma coisa que eu não gostava de fazer, né? Mas eu tive que abrir o WhatsApp. Hoje eu falo que nós, professores do online, nós não somos só professores, só educadores, mas a gente também é alguém que está ali tendo o tempo inteiro que fazer acompanhamento da aprendizagem do aluno, principalmente no meu cenário, que trabalho com adolescentes. Então, abrir o WhatsApp, mandar e-mail, mandar áudio,
fazer coisas que eu já tinha feito só em coisas muito, assim, só em situações muito inusitadas, assim, tipo, por exemplo, fazer áudio de orientação, se tornou corriqueiro, né? Então, a gente, acho que eu brinco, né, com os meus colegas, todo professor, em alguma medida, ele já é um educomunicador, só pela parte inerente da profissão. Mas esse desafio agora da pandemia tornou isso muito mais evidente, né? Pois é, verdade. Então vamos lá para a próxima pergunta da Mônica Moraes. Paty, a comunicação no digital sofre mudanças de forma muito rápida. Qual conselho, indicação de leitura e pesquisa você nos daria para manter nosso planejamento de comunicação integrada sempre atualizado no âmbito das últimas tendências do meio digital? Olha, quando a Tamires me fez esse desafio de estar aqui, a primeira coisa que eu falei para ela foi, Tamires, acho que eu sou analógica demais para falar de digital. Né? Foi a brincadeira que eu fiz. Por quê? Porque tudo muda muito rápido, tá? Então, assim, se a gente está trabalhando com canais, né? Assim, vou dar um exemplo para vocês. Eu quero agora, eu decido que é importante estrategicamente para esse novo cenário, esse novo momento, fazer, então, o Instagram da reitoria. Hoje eu percebo que o cenário mudou e eu tenho uma nova demanda contra o Instituto Federal. A primeira coisa que eu vou fazer é me debruçar não nos livros, porque muitas vezes o livro ele tem um tempo de produção, um tempo de circulação, né, etc, etc. Eu ia lá nas redes sociais, eu ia pegar quem eram os influenciadores digitais que estavam dando dicas de como melhor usar o Instagram. Quando eu estou falando isso, gente, eu não estou falando do ponto de vista estratégico, estou do ponto de vista operacional. Para eu entender hoje, das ferramentas que o Instagram tem à disposição, quais são as ferramentas que vão ser mais úteis para o tipo de trabalho que eu quero fazer, para o tipo de comunicação que eu quero fazer, né? O que eu acho que vai engajar mais, o que eu acho que vai engajar menos, porque daí, a partir dessa reflexão, aí eu vou pegar e verificar qual é o processo e como colocar isso na rotina de produção da minha equipe, né? Eu não posso chegar do nada e dizer assim, gente, agora é Reels, vamos todo mundo fazer. Por quê? Porque eu tenho que pensar qual é o conteúdo que eu quero trabalhar, eu tenho que pensar qual é a linguagem, eu quero pensar qual é o formato, eu tenho que pensar em que medida que eu quero que o meu público se engaje em relação a isso. Então, uma coisa, como o Instagram, e também o Instagram muda muito, né? Estou usando como exemplo o Instagram, mas falando no geral nas redes sociais. Elas mudam muito e muito rápido, incorporando novas ferramentas, incorporando novos recursos, mudam as regras, né, em questão de como que chega o conteúdo, né, para cada pessoa. Primeira coisa, para me manter atualizada, eu vou ser sincera, eu vou em quem está conseguindo produzir muito rápido, em quem está produzindo ali, a partir do dia, recebeu a atualização, e vou estudando isso para ver o que tem de novo e como que eu posso fazer isso. Claro, ancorado sempre no meu planejamento, no que eu quero fazer, no meu discurso, no que eu quero falar, no meu público, que é o conhecimento que eu já tenho. E daí, quando eu quero repensar do ponto de vista mais, vamos dizer assim, mais teórico, mais estratégico, não tão operacional em relação às ferramentas, aí eu vou nos cânones, como a gente diz, né? Eu vou ler o que está trazendo a nova bibliografia do Kotler mesmo, sobre marketing 4.0, que está trazendo a questão da autenticidade, está trazendo a questão do engajamento, está falando, e daí eu vou refletir sobre isso, tá? E eu vou dizer por quê. Porque embora o digital seja, na minha opinião, seja muito rápido, né, e mude muito rápido, nós, como pessoas, nós temos o nosso tempo de maturação. E eu faço comunicação para pessoas, eu não faço comunicação para máquinas, eu não faço comunicação, né? Então, eu entendo que as pessoas têm o seu tempo. Então, quando eu quero refletir, quando eu quero rever o meu planejamento de comunicação, eu tenho esses dois caminhos. Eu vou atrás de informação que é rápido. Aí tem questões de artigos científicos, ver o que está sendo publicado nos congressos, né? Para pegar essa informação que é muito nova, né? Mas quando eu vou para recorrer, eu sou sincera, eu vou ali para os cânones para poder fazer essa reflexão. Perfeito, Paty. Próxima pergunta, por favor. Da professora Letícia. Paty, você acha que atualmente as empresas realmente entendem o sentido da comunicação ser de todos? Me parece que o discurso das empresas é vago e que querem ter o controle sobre o resultado do que comunicam, sem pensar nas interpretações ou apropriações das mensagens.
Eu acho que as empresas não entendem ainda, mas eu acho que elas estão se vendo como obrigadas a entender, porque eu acho que esse cenário, principalmente, mostrou que se a comunicação ela não faz parte, ela não está introjetada dentro da lógica ali, né, do DNA, da cultura da organização, como algo estratégico, a empresa perde muito, porque a gente falou em organizações que tiveram que tomar decisões em curto espaço de tempo, garantindo a segurança das pessoas e a segurança dos seus consumidores, a segurança dos seus funcionários, né, dos seus trabalhadores. E a gente está falando de viabilidade. Então, trabalhar com velocidade e com segurança, de um ponto de vista que seja viável, esse foi um grande desafio. Eu acho que as empresas que estavam mais antenadas nisso e que conseguiram perceber isso, elas estão saindo melhor, né, desse momento e, como consequentemente, elas estão vendo isso como vantagem competitiva, né? E outra coisa que fica muito clara é que não adianta a empresa adotar no seu discurso, né, por meio da comunicação alguma coisa e nas suas práticas internas não adotar. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu sou uma empresa que vou colocar o exemplo de novo da diversidade. Eu sou uma empresa que entende a importância de ter diferentes pessoas trabalhando dentro da minha organização, porque a inovação depende disso. Depende de gente que pensa diferente. Então, eu penso, pessoas de diferentes faixas, faixas etárias, pessoas de diferentes camadas sociais, diferentes gêneros, diferentes pessoas negras, pessoas com deficiência. Ou seja, é muito importante que eu tenha esses diferentes olhares dentro da minha organização. Só que eu coloco isso para minha comunicação, eu coloco isso, por exemplo, no meu processo de recrutamento e seleção, que já é adotar uma prática, pelo menos nesse sentido, né? De levar pelo menos para alguma prática relacionada à gestão de pessoas. Só que, por exemplo, no primeiro momento, quando a minha empresa teve uma redução da sua renda e dos seus custos, ela definiu cortar todas as pessoas, a substituição de licença maternidade. Então, ela chegou, por exemplo, no departamento de gestão de pessoas e disse para todos os gestores, olha, como a gente está numa situação agora, tendo em vista a pandemia, nós vamos cortar as substituições. Então, mulheres que saem por licença maternidade não vão ter substituto. Gente, o que a empresa está dizendo para um gestor? Ela está dizendo, não contrate uma mulher em idade produtiva. É isso que ela está dizendo. Se você for abrir um processo seletivo, chegar na última etapa, tiver uma mulher em idade reprodutiva, e tiver um homem, eu vou contratar o homem, porque se essa mulher engravidar e sair em licença maternidade, minha equipe inteira vai ser prejudicada, porque eu não vou poder contratar um substituto. Então, o que eu acho que as empresas estão começando, o que elas têm que começar a perceber é que não adianta estar no discurso, não adianta dizer diversidade, colocar no anúncio publicitário diversidade e não levar isso como uma prática real para dentro da organização. Discurso infundado, eu acho que isso que a nossa sociedade hoje está dizendo o tempo inteiro, falar por falar, né, sendo isso para o nosso público interno, porque esse tipo de decisão é o que reverbera primeiro no meu público interno, e como a gente está tratando de comunicação integrada, é óbvio que em algum momento ou outro isso vai reverberar e vai chegar para o meu público externo em alguma maneira, né? E a gente vai questionar que empresa é essa que se diz feminista, que empresa é essa que se diz que está trabalhando com a questão da diversidade. Então, eu acho que não, Letícia, as empresas não estão, mas eu acho que tem acontecido muitas coisas. Acho que o exemplo do Magazine Luiza fazendo contratação, colocando a contratação de trainees e de etc., prioritário para pessoas pretas, pessoas negras. Eu acho que o Carrefour que colocou em rede, não sei se vocês viram isso, no domingo, no Fantástico, entrou um comunicado oficial com o CEO do Carrefour falando sobre a situação do assassinato, né, que ocorreu em uma das suas lojas, e eles colocaram um posicionamento oficial no Fantástico, né, em rede nacional. Eu acho que isso demonstra que as empresas, a água, de novo, está batendo na bunda, e as empresas têm que perceber que isso é necessário e imprescindível. Agora, ainda não. Acho que a gente talvez precise de outros cases aí para que isso comece a mudar consideravelmente. Oi. Paty, a gente vai ter só mais uma última pergunta. Ok. E daí a gente encerra, tá? A pergunta da Elaine. Como usar da comunicação institucional interna para impactar no externo? Bem, acho que existem diversas possibilidades aí, né, de como pode fazer isso. Desde, como eu dei o exemplo ali no que eu estava falando, desde estar muito antenado, coisas muito pequenas que às vezes parecem tão bobas,
elas podem gerar uma pauta, né, por exemplo, de assessoria de imprensa, né, vamos pensar aqui, a gente, todos, alunos, professores, todo mundo se reinventou nesse novo momento, né? Será que a gente não podia fazer uma pauta, pensando em assessoria de imprensa, por exemplo, focando sobre quais foram as competências, quais foram as habilidades, o que a gente teve aí que rever nas nossas questões individuais, pensando, por exemplo, uma pauta de carreira, de gestão de carreira. Tudo que a gente teve que acrescentar nesse momento agora, para que a gente pudesse continuar sendo bons profissionais, bons professores, bons estudantes também, né, naquilo que a gente está fazendo. Então, estar muito antenado em questões internas que estão ali circulando dentro da organização, porque a informação circula o tempo inteiro, práticas legais, coisas interessantes, inovações, ideias, histórias. Hoje a gente faz comunicação com história, né? Olhando para as pessoas. Então, isso está o tempo inteiro transitando. E está dentro da comunicação. Ali, às vezes, é o meu grande capital, meu primeiro capital humano é meu capital interno, né? São os meus colaboradores. Se eu tiver uma escuta atenta dessas histórias, uma escuta atenta dessas pessoas, vão surgir inúmeras ideias de como a gente pode trabalhar esse conteúdo, dizendo o que é a nossa empresa. E hoje, se a gente trabalha numa lógica que a gente entende que até para a captação de novos talentos é muito importante mostrar o que é a minha empresa, isso é trabalho de formiguinha, né? Não é só abrir um processo seletivo dizendo, venha para cá, mas é o tempo inteiro dizer, olha, nós somos uma empresa legal para se trabalhar. O que a gente está construindo com isso? Uma reputação positiva. E o que a gente está fazendo isso? A gente está dizendo para o mundo, a gente está dizendo para a sociedade que a nossa empresa é legal porque ela adota boas práticas com os seus colaboradores. Então, eu não consigo entender, gente, eu não consigo ver dissociada a comunicação interna de comunicação externa. Eu entendo que as coisas estão muito próximas e que exatamente quando a gente cria essas rupturas é que a gente cria grandes ruídos e problemas de comunicação. Perfeito, Paty. A gente tem mais perguntas, mas a gente está com o nosso tempo no limite. Sem problema. Agradeço de novo, Paty, de coração, pela tua participação. Muito obrigada mesmo. Em nome do curso também a gente agradece. A professora Ana comentou que agradece a sua participação. A professora Letícia também. Obrigada por tudo, tá? Obrigada a vocês pela oportunidade. E precisando, a gente está por aí, sempre para dialogar. Pode deixar, prof. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Tamires, por encerrar esse primeiro dia com chave de ouro. E hoje a gente fica por aqui. No dia 9 de dezembro, a gente vai ter uma nova rodada de palestras da 6ª Jornada de Comunicação Institucional. Eu queria agradecer mais uma vez a toda a equipe envolvida nesse evento, a agência ZIP, os professores, a coordenação do curso, direção do CEPT, todos os palestrantes que se disponibilizaram para vir aqui conversar com a gente, todo mundo que está aqui presente. Não esqueçam de fazer o cadastro de vocês no evento para ter direito ao certificado. O link vai ficar disponível até o final do dia de hoje e vai ser postado aqui nos comentários da live. Se quiserem reassistir, mandar para os amigos, vocês podem compartilhar as outras palestras, elas vão ficar disponibilizadas na nossa página do Facebook. Fiquem de olho nas nossas redes sociais para não perder nenhuma das novidades. A gente vai falar de todo o conteúdo que vai ter aqui daqui para frente. E até mais. Até a próxima. Comunicação Institucional é o curso de graduação que forma o profissional multiplataforma e é um curso de rápida inserção no mercado de trabalho. O comunicador institucional pode trabalhar em agências de comunicação, assessorias, departamento de marketing, veículos de comunicação, como empreendedor individual e com as mais variadas mídias, online e offline. A estrutura é composta por salas com projetores, multimídia e sistema de som, laboratórios de informática e laboratório de áudio, vídeo e imagem. Além de tudo isso, o curso tem a Agência Experimental ZIP, onde os alunos têm a oportunidade de colocar em prática o conteúdo discutido em sala de aula. Se interessou? Então vem ser o profissional camaleão. Faça sua inscrição no vestibular até o dia 18 de dezembro. Nos siga nas redes sociais e acesse o nosso site.